Na nossa, você ajudou. Você não tá pegando direito. Não, puxa pra trás aí, Carol. Claro que era, Carol. Era, Carol. A gente mudou em dezembro. Olá, pessoal. Boa tarde, Ellen. Melhor iluminação assim. Deu na cara do sujeito. Tá aberto, tá aberto. Ellen, Rosileia. Rosileia. Vamos entrando, pessoal, para a aula de hoje. Márcia Correia. Márcia. Vocês precisam de papel e caneta hoje, que nós temos 2 testes. Você é uma figura. Ele é muito visual, né? Tudo que ele faz, ele tem que mostrar. Deixa mais o pessoal entrar um pouquinho para a gente poder começar. Mais alguém entrou? Kelly Werneck. Kelly. E aí, tem gente suficiente? Pode ir, tem 8 pessoas. Só? Estranho. Feriado. Ah, feriado. Mas, gente, 2 horas no feriado. O povo já acordou, né? Tá fazendo almoço. É feriado todo dia agora? Estão descansando no almoço, será? 2:02 ainda. São 2:02. Aí dá para esperar um cadinho ainda, né? Vamos entrando, pessoal. Dá 2 minutinhos e eu começo. Claudilene, boa tarde, Elaine. Oi, Claudilene, tudo bem? Lilian Fortuna. Lilian. A Kelly falou que hoje achou que não teria aula por causa do feriado. Acho que muita gente achou isso. Você não botou nada lá que estaria normal hoje. É porque eu tô esquecendo. Na verdade, gente, eu não tô muito a par dos feriados mais, porque a minha vida segue normal, né? Não tem feriado. Para mim, todo dia aqui fica a mesma coisa. Aí eu tô esquecendo que tem feriado. E na quarta-feira eu nem lembrei que teria feriado hoje, né? Aí eu não falei. Pode ter sido isso. Tem 13 já, pode ir. Então, eu vou começar. Já tem 13, já dei um tempinho. E vamos embora. Hoje é a nossa 6ª aula. E a gente vai falar de comunicação e relação interpessoal. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pensar numa situação que vocês tenham tentado se comunicar com alguém e não conseguiu se comunicar de uma forma adequada. Vocês podem escrever para não esquecer a situação. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e anotar aí. Eu fui falar alguma coisa com alguém, aí não deu certo, ou eu estava conversando com alguém e de repente essa conversa gerou uma briga, uma confusão. Então, alguma situação que tem envolvido comunicação e que não foi da forma mais adequada, não ficou de uma forma satisfatória. Chegou a Elaine, né? O pessoal vai chegando. Vamos lá, pessoal. Quem está chegando agora, vocês vão precisar de papel e caneta. A gente vai falar de comunicação em relação interpessoal. Eu quero que vocês pensem numa situação e escrevam, para vocês não esquecerem. Numa situação que vocês viveram um conflito com alguém. Vocês tentaram conversar com a pessoa e aquela conversa não deu certo, vocês acabaram brigando, acabou não sendo, não desenrolando da forma mais adequada.
Anota, não precisa anotar a situação inteira. Anota um tópico, alguma coisa que você lembre da situação. Beleza? Vamos lá. O que é comunicação? Primeiro, a comunicação é eu partilho alguma coisa com alguém. Então, ela envolve mais de uma pessoa, geralmente, porque eu falo para alguém me escutar, né? Então, ela envolve mais de uma pessoa, eu partilho alguma coisa com alguém para tornar aquilo comum. Então, isso é a comunicação. Então, por isso que a gente tem que aprender a desenvolver, porque geralmente mais de uma pessoa participa, uma ou mais de uma pessoa participam da comunicação. Nós temos basicamente dois tipos, que é a comunicação falada, verbal, e a não verbal. A não verbal envolve gestos, expressões, envolve escrita, que é a linguagem talvez mais difícil da gente compreender, né? Porque como envolve muitos gestos, você tem que estar muito atento àquilo e você tem que ter uma percepção disso no dia a dia. Geralmente a gente dá mais enfoque à linguagem, à comunicação falada. E até a comunicação falada, se você não expressar de uma forma adequada, também vira uma confusão danada. Então, basicamente, são esses dois tipos de comunicação. Vamos entender melhor de que forma você se comunica. Agora eu vou aplicar um teste em vocês. Eu quero muita atenção para que a gente não demore muito, né? E que vocês tenham um resultado hoje para vocês entenderem melhor. Então, papel e caneta. E vamos lá. Esse teste de comunicação. Eu vou falar um comportamento. E você vai me responder quase sempre, com frequência e às vezes. E aí, eu vou falar o número que corresponde ao que você quer. Então, a primeira é, número 1, vamos lá. Fico constrangido quando tenho que enfrentar alguém para resolver um problema. Se a sua resposta é quase sempre, você vai pontuar 1. Se a sua resposta é com frequência, 2. E se a sua resposta é às vezes, 3. Compreenderam? Vamos, né, então, para 2. 2. Eu perco a paciência com facilidade, pois sou do tipo pavio curto. Se quase sempre a minha pontuação é 1, com frequência a pontuação é 2 e às vezes minha pontuação 3. Número 3. Quando alguém é irônico e sarcástico comigo, eu reajo da mesma forma com ela. Quase sempre 1, com frequência 2, às vezes 3. 4. Prefiro que as pessoas percebam o que eu desejo ou o que eu preciso do que eu ter que dizer a elas. Quase sempre 1, com frequência 2, às vezes 3. 5. É importante para mim obter o que eu preciso e desejo, nem que com isso eu possa magoar outras pessoas. Aí, atenção à pontuação, hein? Quase sempre 3, com frequência 2, às vezes 1. 6. Não me incomoda em admitir meu erro perante aos outros. Pontuação. Quase sempre 3, com frequência 2, às vezes 1. Quase sempre o que eu nunca me incomodo? Seria isso? Quase sempre eu não me incomodo. Quase sempre eu nunca me incomodo. Entendeu? 7. Expresso a minha discordância das opiniões das pessoas. Em geral, sem dificuldade. Quase sempre 3, com frequência 2, às vezes 1. Todo mundo falando aqui que não entendeu. Não entendeu o quê? Pedindo para repetir tudo. A Kelly disse que está achando confuso. Tá achando confuso a pontuação, Kelly? Eu acho que Acho sim. que é o quase sempre, com frequência às vezes, mas tá bem, acho que... Vamos fazer o seguinte, ó. Para quem está com dificuldade em anotar, vocês colocam o número e vocês anotem quase sempre em cima, com frequência e às vezes.
E aí, eu vou falando o que vocês pontuarem, eu vou falando o número. Aí você bota, por exemplo, se a minha resposta no primeiro, fico constrangido quando eu tenho que enfrentar alguém para resolver um problema. Ah, quase sempre eu fico constrangido. Então, você vai pontuar 1. E aí não vai botar mais ponto, entendeu? Você vai botar ali a sua pontuação. Ficou claro agora? A Kelly disse que quase sempre é o mesmo que com frequência. Explica pra gente assim. Quase sempre é assim, uma vez não acontece, uma ou duas, entendeu? O resto sempre acontece. Com frequência, É quase meio termo. é verdade, É porque ficou às vezes também, né? Não teve um sempre. Ai, gente, muito Sempre, mais ou às menos vezes, e quase nunca. né? entendi a questão. Quase sempre com frequência E às vezes. É porque eu que... Não, mas tá certo, é porque quase sempre uma frequência maior, com frequência meio Média. termo, e às vezes raramente acontece. É porque É. às vezes poderia estar como raramente. Eu vou explicar melhor aqui. A Bárbara falou e fez mais sentido. Quase sempre é com uma frequência muito grande. Com frequência é mais ou menos. E às vezes é para menos. Raramente. Uma vez ou outra, raramente. Ficou mais claro agora? É porque eu não tinha pensado dessa forma. Ficou mais claro? Então eu volto. Dá para pegar aí? Kelly, vou fazer o seguinte, essa aula vai ficar em PDF, e aí qualquer coisa você refaz lá, tá bom? Eu estou na 8. Quando eu preciso me impor junto a outra pessoa, a forma que normalmente uso é aumentar o tom de voz e olhar penetrante. Então, com muita frequência eu faço isso. Às vezes eu vou tapar até aqui esse aqui. Às vezes eu faço isso ou raramente eu faço. Então, se a sua resposta é com muita frequência, é 1. Se às vezes é 2 e raramente 3. Tá melhor assim. Oi? 9. Quando algo sai errado, acho um bode expiatório. Então, eu tento colocar a culpa em alguém. Quando alguma coisa sai errado, eu tento colocar a culpa em alguém. Então, com frequência, 1, às vezes 2 e raramente 3. Para mim é importante conquistar a simpatia das pessoas. Mesmo que para isso eu tenha que fazer coisas que normalmente eu não faria. Então, com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. Tenho a habilidade de resolver satisfatoriamente a maioria dos conflitos com outras pessoas. Então, com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. Tenho dificuldade em dizer não aos pedidos que as pessoas me fazem. E quando digo, me sinto culpado. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 13. Quando necessário, sou duro e inflexível e não dou explicações sobre as minhas decisões. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 14. Sou objetivo e sempre falo a verdade. Doa a quem doer. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. Fala que quem se perdeu depois pode voltar
A live vai ficar salva. Aí, Quem se volta perdeu, e- gente, a live vai ficar salva, vocês podem ver. E eu vou colocar em PDF também, se vocês não quiserem assistir, depois vocês respondem, tá bom? Estou na 15, né? 15. Prefiro ficar quieto e não expressar minhas opiniões. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 16. Quando preciso, sinto-me à vontade em pedir ajuda do outro. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. Lembrando que a resposta é o que é, tá? Não aquilo que vocês gostariam de ser. Para a gente saber honestamente, para vocês poderem mudar. 17. Quando alguém faz uma crítica, prefiro ficar quieto para não gerar conflitos. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 18. Fico constrangido quando alguém me dá um presente. Quase sempre, com frequência 1, às vezes 2 e raramente 3. 19. Quando eu falo algo é porque eu tenho certeza. Por isso, fico irritado com a pessoa que discorda de mim. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 20. Expresso os meus sentimentos franca e honestamente, sem constrangimentos. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 21. Gosto de pedir feedback para saber se o outro concorda ou discorda do meu ponto de vista. Pedir para que a pessoa me dê um retorno daquilo, do que ela pensa. Aí não deixa a opção de resposta. 21. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 22. Quando tenho dúvidas, evito fazer perguntas por medo de parecer ridículo. Com frequência 1, às vezes 2 e raramente 3. 23. Percebo que, frequentemente, as pessoas tiram vantagem de mim. Com frequência 1, às vezes 2 e raramente 3. 24. Gosto de iniciar conversas com desconhecidos. Cadê? Aqui, né? Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 25. Quando alguém é agressivo, fico chocado e não consigo reagir. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. Estou no 26, né? Eu me sinto uma pessoa importante, competente e querida. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 27. Sou espontâneo e afetuoso com as pessoas que eu gosto. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 28. Eu acho que esse é o último, se não me engano. Quando vejo que um vendedor se esforçou em me mostrar suas mercadorias, sinto dificuldade em dizer que eu não quero nenhuma, se for o caso. Então, com frequência 1, às vezes 2 e raramente 3. Deixa eu ver se é... Ah, não, tem mais uma. Essa é a última. Vamos lá. 29. Quando faço algo que considero bom, faço com que as pessoas saibam disso. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 30.
Se alguém falar a terceiros algo ao meu respeito que não me agrada, procuro logo para conversar sobre o assunto e mostrar insatisfação. Então, se alguém fala de mal de mim para uma outra pessoa, eu sei disso, eu vou lá, procuro aquela pessoa para esclarecer aquela situação e dizer que eu não gostei. Com frequência, 3, às vezes 2, raramente 1. 31. Quando alguém me faz uma crítica, procuro rapidamente mudar o meu comportamento para adequar-me à situação. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 32. Percebo que as pessoas levam em conta as minhas opiniões. Com frequência 3, às vezes 2, raramente 1. 33. Eu me envolvo facilmente com os problemas dos outros e assuntos e responsabilidade e assumo a responsabilidade em ajudá-los na solução. Se assim não o fizer, sentirei desconforto. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 34. Sinto-me mais desconfortável em ajudar. Mais confortável. Eu falei o quê? Desconfortável. Sinto-me mais confortável em ajudar os outros do que em ser ajudado. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. 35. Tenho mais facilidade para criticar do que para elogiar. Com frequência 1, às vezes 2, raramente 3. E 36. Quando alguém me elogia, fico constrangido e digo que não fiz mais do que a minha obrigação. Com frequência 1, às vezes 2 e raramente 3. Acho que foi. Então, vocês vão fazer o quê? Somar. Isso aí. Mais claro, amor. A gente aqui entendeu. As pessoas não entenderam? Gente, vamos pegar a casa do sono, tudo aí. Pessoal, aí agora a gente vai pegar um por um, né? Todas as respostas, vamos somar para a gente ter o nosso resultado. Quem não conseguiu pegar, que o começo foi meio confuso mesmo, na hora que eu colocar lá no grupo para vocês, eu vou colocar falando da forma como eu falei aqui, que eu acho que ficou mais claro. Aí vocês podem fazer depois, que vai ficar lá. A aula vai ficar salva também, mas eu vou botar um arquivo também. Eu vou botar um arquivo só do teste, para ficar mais fácil de vocês localizarem. Nossa. Tá bom? Resultados. Se você pontuou até 36 pontos, você tem baixa assertividade. Então, você está usando o comportamento defensivo com muita intensidade. Foi rápido demais? Não, mas tá. Eu estou prestando atenção aqui em você. A galera está somando. Está somando ainda? Vou esperar um pouquinho? Vou esperar um pouquinho, gente. Não. Deu quanto? 65. O meu deu 71. Eu dou 69. Vitor. Eu dou 74. Dele deu certo? Não sei, Ele velho. é isso mesmo? Cara, só porque ele ficou na frente. Mamãe deu quanto? 69. Eu sei, Geisa, eu tô Eu acho que não sei. Parece que foi. Foi? Vamos lá, gente?
Então, até 36 pontos, você tem baixa assertividade. Você está usando comportamento defensivo com muita intensidade. Isso quer dizer que você, diante das diversas situações do cotidiano, você tem escolhido a passividade ou a agressividade. Eu vou explicar melhor o que é isso daqui a pouco. Para se relacionar com as pessoas. Essas escolhas devem estar lhe proporcionando conflitos no seu dia a dia e impedindo de você ser mais feliz e equilibrar a sua autoestima. Se você pontuou de 37 a 72 pontos, você tem média assertividade. É provável que nas situações mais difíceis, nas quais se sente ameaçado, você está se armando e se defendendo com passividade ou agressividade. E em situações menos ameaçadoras, você tem conseguido ser assertivo. Então, esse aqui é a pessoa, quando a situação é mais extrema, ela tem mais dificuldade em se comunicar de forma assertiva. Nas outras do dia a dia, às vezes, ela consegue ser mais assertiva, tá? De 73 a 85 pontos, você tem boa assertividade. Na maioria das vezes, você tem se afirmado positivamente. Porém, fique atento nas situações que lhe causam desconforto. Perceba se não está perdendo em algumas situações, principalmente naquelas com a pontuação menor que 3. Aí você tem que rever lá a sua pontuação. E de 86 a 108, excelente assertividade. Na sua percepção, você negocia bem os seus direitos e respeita os dos outros, comunica-se com eficácia e sua autoestima se mostra bem equilibrada. E agora vamos entender o que isso quer dizer na prática. Como que é cada comportamento desse? Comportamento agressivo. A gente tem, na maioria das vezes, a gente tem a percepção que o agressivo é alguém que agride fisicamente alguém. Não necessariamente. Então, vamos lá. Ele, às vezes, tem um olhar muito fixo. Quando ele vai falar, ele fala muito fixo, olhando fixamente para você. Ele tem um tom de voz bem alto, é uma pessoa que fala de forma muito alta. Tem uma postura desafiadora e gestos intimidadores. Geralmente, ele se expressa indo muito para frente, sabe? Como se fosse ameaçar a outra pessoa. Fala de forma autoritária e intimidadora, como se ela tivesse razão, para intimidar a pessoa. Não se preocupe em agradar ou ser agradável. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, eu falo mesmo, não tô nem aí pro outro. Eu falo o que eu quiser, ninguém me manda. Esse tipo de fala. Aí fala o que pensa. Pensa que as suas verdades são absolutas. Então, esse tipo de pessoa, ela acha que aquilo que ela pensa é verdade, pronto, e acabou. E ela ignora por completo a opinião do outro. Quase sempre conseguem o que querem, mas as suas relações costumam ser baseadas no medo ou em relações conflituosas. Então, ela consegue o que quer, mas ela amedrontando o outro. Por isso que ela consegue o que ela quer. E quase sempre ela tem depois um sentimento de culpa, ou de solidão, ou de frustração. Que ela é uma pessoa que ela para poder ser ouvida, ela precisa gritar, muitas das vezes. Ela precisa, às vezes, agredir fisicamente, ou ela se impõe de uma forma muito autoritária. E essa questão do tom de voz, tem gente que fala alto, mas tem gente que não fala. E ela é agressiva também. Porque ela se impõe. É uma pessoa que tem o agressivo é mais fácil de você reconhecer, né? Porque é uma pessoa, geralmente, que não escuta o outro. Essa é uma pessoa agressiva. Ela fala o que ela pensa e ela não tá nem aí pro outro, sabe? Ela quer ser ouvida. Ela não se preocupa muito com o que o outro pensa. Ficou claro a postura agressiva? Passivo. O passivo, ele
abre mão de qualquer coisa para se manter bem nas relações. Sabe aquela pessoa que não quer brigar por nada? É o passivo. Ele não quer se meter em confusão. Então, ele fica muito na dele. Sabe aquela pessoa que fica muito na dela? É o passivo. Ele geralmente tem um olhar mais baixo e vacilante. Vacilante é o quê? Ele não consegue manter um contato visual. Ele olha e sai, daqui a pouco ele tem dificuldade em olhar nos olhos. Ele tem um tom de voz geralmente mais baixo e mais trêmulo, né? Por uma insegurança. Não é que o agressivo não tem. O agressivo também tem insegurança, mas esse dá para ver mais pela voz. Ele tem um sorriso falso e às vezes envergonhado, aquela coisa meio assim, sabe? Que você não sabe direito o que a pessoa tá pensando. Se mostra muito insegura, né? Ela mantém suas relações, ainda que isso puxe os seus direitos e vontades. Então, por mais que às vezes aquela relação seja uma relação que faça muito mal a ela, ela acaba mantendo a sua relação. Porque ela é muito passiva. Acha que está cuidando das relações ao não se posicionar. Então, eu falo assim, deixa fulano, não vou brigar com ele não vale a pena para a nossa relação. Então, ela acha que ela está protegendo as pessoas quando ela não se impõe. Ela tem dificuldade em dizer o que quer e conseguir o que quer, porque geralmente ela não fala, né? Você fala, fulano, o que a gente vai fazer hoje? Não sei não, filho, vê você. Isso é muito do passivo. Coloca suas expectativas e responsabilidades no outro, então já que ela não escolhe, também ela deposita tudo na conta do outro, né? Então o outro que tem... o outro não escolheu direito. Pô, sacanagem, né? Eu falei pro fulano escolher, ele não escolheu direito. Tá tudo aqui, tá? Ele nem verbaliza isso, é tudo na mente dele. Então, a vida dessa pessoa vive muito baseada no que o outro escolhe para ela, não no que ela escolhe. Conflito nas relações interpessoais por não se responsabilizar pelas escolhas e comportamentos. O conflito é do outro. Quem convive com esse tipo de pessoa fica muito incomodado. Porque como a pessoa não toma decisão e ela sempre responsabiliza o outro fica chateado. Então fala, mas você não escolheu e agora você está reclamando? Então o conflito que ela tem é porque ela não toma decisão. E aí o outro que está com ela fica chateado por isso. Tem uma tendência à inveja e à vingança. Isso aqui é muito legal. A pessoa passiva, ela geralmente não fala, mas ela torce para o outro se dar mal. Porque é a forma dela se defender. Então, ela torce para alguma coisa ruim acontecer com o outro. Ou ela se vinga. Então, ela fica quietinha e ela usa aquilo contra a pessoa depois. Isso também é muito do passivo. Então, a gente tem uma tendência a achar que o passivo é bonzinho. Não. Ele é dá muito bote, sabe? Quando você menos espera, ele age, mas ele não faz, às vezes, por mal. Ele faz para se proteger. Então, é uma pessoa, às vezes, que está no trabalho, vamos dizer assim. Está no trabalho, e aí ele fala com todo mundo. Ele não se posiciona. Geralmente, é uma pessoa muito em cima do muro. Está bem com todo mundo, mas não é porque ele não se posiciona que ele não pensa, né? Então, ele pensa. Aí, o que ele faz? Aí eu não falei nada para fulano. Aí tá na reunião, eu tô de bem com todo mundo. É uma pessoa que quer ficar de bem com todo mundo, quer agradar todo mundo. Aí vem um colega depois e fala, você viu fulano? Fulano falou isso e isso na reunião. Aí ele vai e fala alguma coisa desse outro colega. Então ele faz fofoca, ele meio que dá uma manipulada nas relações. E ele sempre sai bem protegido das situações, porque ninguém sabe de fato quem ele é. Porque ele não se expressa. Eu costumo dizer que lidar com pessoas agressivas é mais fácil, apesar de ser uma coisa que às vezes causa mais impacto. Porque você sabe quem é o agressivo. O passivo você não sabe quem é. Então, eu acho que é mais difícil lidar com uma pessoa passiva.
Porque o passivo, às vezes, você acha que ele é uma pessoa e ele não é aquilo. O agressivo, você sabe. E aí, de forma assertiva, você vai saber lidar com ele. O passivo é mais difícil. Ele é muito agradador, o passivo, né? Ele faz de tudo para agradar, para ser bem visto, para ser querido, porque é uma pessoa muito insegura, geralmente. Debocha. Quando ele não tem mais o que fazer, ele faz, sabe, aquele ar de deboche? É muito do passivo. Ele faz fofoca e ele se faz de vítima. Então, eu acho que é uma das piores formas de se posicionar é o passivo. Porque, de fato, ele se acha vítima. De fato, pessoas que são agressivas, perto de pessoas passivas, a agressiva massacra o passivo. E aí, você, às vezes, tem pena dessa pessoa passiva. Porque ele irrita o agressivo, né? Porque o agressivo, ele fala, o agressivo, ele explode. E aí, depois, ele se arrepende. Lembra que eu falei que ele tem muito arrependimento, às vezes, que ele fez? E, geralmente, ele vai explodir em cima do passivo. E aí, o passivo se faz mais ainda de vítima. E não sai da situação. Então, o passivo, ele não se responsabiliza, não fala quem ele não sabe direito quem ele é. Então, é uma pessoa mais difícil de lidar. E tem a forma assertiva de se comunicar, que é a pessoa tem cuidado para não violar os direitos e vontades do outro, mas defende os seus direitos e vontades. Então, ela respeita o direito do outro, mas ela fala aquilo que ela está pensando. Ela consegue se posicionar. Ela se expressa, né? Mas não ofende. Isso é muito importante. O agressivo, a diferença aqui, o agressivo, ele se expressa também, mas ele ofende. Ele rotula, ele diz que ele generaliza, ele usa aquelas distorções todas que eu falei lá para vocês, ele vai usar. O assertivo, não. Ele geralmente não ofende o outro. Ele diz a opinião dele sem ofender. Ele cuida das relações. E ele é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Então, apesar de cuidar, ele diz, ele se posiciona, ele se coloca. Isso é muito importante. Ele não é um cara em cima do muro. Essa é diferente do passivo que cuida das relações e não se posiciona. O assertivo, ele cuida, mas ele se posiciona. Então, por exemplo, ele está lá conversando com um amigo dele. E aí o amigo dele está colocando uma situação que está sendo difícil, ele falando assim, eu entendo, mas eu vejo dessa forma. Ele não vai ofender dizendo, você é burro, tudo é política, né? Vamos botar a coisa política. Não, porque eu não concordo, você é burro. Só uma pessoa que não tem instrução fala uma coisa dessa. O agressivo vai falar dessa forma. O assertivo, ele vai falar, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo. Eu penso assim, assim, assim. Ele vai se colocar. Ele mantém o contato visual sem ser ameaçador, então ele olha para o outro, mas ele olha com um olhar de escuta, sabe? E de acolhimento, não intimidador, como o agressivo faz. Ele tem um tom de voz médio, que todo mundo consegue escutar. Ele responde diretamente às situações, ele não fica enrolando. Então, alguém pergunta alguma coisa, pergunta a opinião dele, ele vai falar a opinião dele, ele não tem dificuldade em responder. A fala dele é democrática, dizendo o que ele deseja e ouvindo a necessidade do outro. Isso é muito importante. Ele diz, mas ele também escuta o que o outro pensa. Ele pode ter conflito ou falar algo que o outro não quer ouvir, mas ele tenta expressar da melhor forma. Nem sempre o assertivo, ele sai de boa em todas as relações, tá? Tem relações que ele tem conflito, mas ele vai expressar, ele vai respeitar o outro, mas ele ainda vai ser coerente com aquilo que ele pensa. Não que ele não possa mudar de opinião, tá, gente? A gente pode mudar de opinião. Quando eu converso com alguém, eu tenho uma opinião sobre alguma coisa. E o outro foi lá e conversou, e aquilo que o outro me falou foi mais claro, eu aprendi, e de repente eu mudei o meu ponto de vista. O assertivo não tem problema em mudar, e falar, é verdade, agora isso faz sentido, e mudar. Mas ele não mudou para agradar o outro. Ele mudou porque ele mesmo mudou a visão dele, entendeu? Ele discorda com naturalidade e sem ofender ninguém.
Então, essas são as diferenças. Ficou claro as diferenças de como cada um se comporta? Compreendendo que a gente não consegue ser 100% de nada. É muito difícil alguém que consiga ser 100% assertivo, tá? É uma pessoa que tem muito controle emocional, que tem muito autoconhecimento para ser assertivo em todas as situações. Mas aqui a gente está pegando assim, na maioria das situações, como eu me posiciono mais. É importante a gente entender que como que isso funciona. Vamos imaginar como que a gente é dividido, né? A gente divide pessoas que pensam nos direitos dela, na individualidade, e pessoas que pensam no direito social. O assertivo, ele está aqui. O direito dela sempre vem em primeiro lugar e o direito do outro lá na pontinha, o agressivo. O assertivo é meio a meio. Ele consegue pensar nos dela e nos dos outros. E o passivo, ele pensa nos dos outros e pouco nos dela. Entenderam essa diferença? Mais ou menos? Ficou claro? Ficou claro? Então, isso é importante da gente entender. O agressivo vem sempre ela muito em primeiro lugar. O assertivo é meio a meio. Ele consegue entender o ela e o outro. E o passivo pensa no outro primeiro e depois nela. Por que a gente funciona dessa forma? Pela nossa educação, muito provavelmente. Então, se eu venho de uma família que ela é mais agressiva, provavelmente eu sou mais agressiva. Se eu sou de uma família mais passiva, provavelmente eu sou mais passiva. E se eu venho de uma família assertiva, eu sou mais assertiva. Ah, Elaine, mas por quê? Porque a gente aprende a se comunicar com a nossa família. Mas necessariamente você é? Não. Você pode ter tido outro exemplo e pode ter mudado. A gente muda a nossa forma de se comunicar ao longo da nossa vida. Então, eu posso ter passado... Eu, por exemplo, eu me considero vindo de uma família muito passiva. Tá? Não não só muito passiva, né? Lá em casa oscila muito. Hora é muito passiva e hora é muito agressiva. Geralmente é assim que funciona nas casas, né? Mas o meu comportamento sempre foi muito passivo. Eu sempre fui muito passiva. Porque o comportamento agressivo, quando acontecia na minha casa, me assustava demais. Eu ficava muito intimidada. E aí eu não conseguia fazer aquilo. E é um comportamento mais difícil para mim. E ao longo do tempo eu vi que passividade me afetava demais. Que eu não podia ser passiva o tempo todo. Que eu precisava me expressar, que eu precisava me colocar. E aí eu fui desenvolvendo um pouco da assertividade. Eu sou 100% assertiva? Não. E aí, como a gente falou, como que eu não sou? Principalmente nas situações que mexem mais com a minha emoção. É mais difícil. Aí, o que eu sou? Depende da situação. Tem situação que eu vou ser mais agressiva e vai ter situação que eu vou ser mais passiva. Mas eu tendo, hoje em dia, essa consciência, eu tento desenvolver cada vez mais a assertividade, de me comunicar, de me posicionar, de colocar a minha opinião em relação à situação, mesmo que depois eu mude minha opinião, não tem problema. Eu aprendi a me posicionar. E eu acho que isso me ajudou muito mais. Então, eu venho de uma família com essa estrutura e eu, tendo consciência, eu estou mudando isso ao longo da minha vida. E vocês também podem mudar. Não tem momento certo para mudar. Beleza? Em qualquer momento a gente pode mudar isso aqui. Agora a gente vai entender se vai ser um bom ouvinte. Porque ali a gente estava falando da forma como eu falo, tá? Agora é como eu escuto. E a gente vai fazer um outro teste agora. Então, fiquem atentos. Eu vou dar um tempinho para vocês se prepararem. Vou beber uma água. Acabou? Vamos lá. Então, esse eu acho que é mais simples a resposta. Então, anotem aí. Que eu não vou ficar repetindo a pontuação, tá? Para não confundir ninguém. Então, se a sua resposta for sempre, você vai pontuar 4. Se a sua resposta for algumas vezes, você vai dar pontuação 3. Se a sua resposta for raramente, 2.
Se a sua resposta for nunca, você vai dar 1. Anota isso aí, porque na próxima página não vai ter essa colinha aqui em cima. Ela tá viajando. Não, gente, eu gravo na Já cabeça. gravou? Ah, então tá. Então entenderam, gente, quais são as opções de resposta? Sempre é 4, algumas vezes 3, raramente 2, nunca é 1. Tá? Vou começar então, hein? Vamos lá. 1. Você permite que o outro se expresse sem interrompê-lo? 2. Você procura entender o sentido por trás das palavras que as pessoas estão transmitindo? Então, a pessoa fala uma coisa, eu procuro buscar o sentido daquilo. O que tem por trás da fala da pessoa? 3. Você se esforça para desenvolver a sua habilidade e em guardar segredo? 4. 19 seria triste. Devido ao outro. Você registra os detalhes mais importantes de uma conversa? Vou passar, hein? 5. Esse teste é curtinho, tá? Ao lembrar de um acontecimento qualquer, você procura localizar em sua mente os fatos mais importantes e as palavras-chave para que realmente identifiquem aquele momento. Então, quando você vai lembrar de um acontecimento, você tenta realmente lembrar daquilo que aconteceu com detalhe. 6. Você repete para a pessoa com quem está conversando detalhes essenciais da conversa antes que ela chegue ao fim, visando confirmar o que foi que ela entendeu. Então, eu estou conversando com alguém e eu vou repetir algumas coisas que a gente conversou para ter certeza que ela entendeu a nossa conversa. Eu tenho esse hábito. 7. Quando em uma conversa com uma pessoa, você tenta não imaginar. Quando conversa com uma pessoa, desculpa, gente. Você tenta não imaginar a resposta dela sem que ela tenha expressado toda a sua ideia. Então, você está conversando com uma pessoa. Porque geralmente a gente já tenta imaginar o que ela vai responder. Você já tenta imaginar. Não tenta imaginar o que ela vai responder? Não, eu sempre tento. Raramente você não tenta imaginar, tá? Ah, não, eu imagino. 8. Você evita tornar-se hostil ou agitado quanto ao ponto de vista da pessoa com quem conversa, quando o ponto de vista com a pessoa com quem conversa é diferente do seu. Então, você está conversando com alguém, aí você tenta não ser hostil com ela porque ela pensa diferente de você. Você controla isso. 9. Você ignora o que acontece ao seu redor quando está conversando? Como assim? Você está conversando com alguém, aí você consegue focar só ali naquela conversa? Ou você fica... eu não vou botar outras coisas, senão a pessoa vai responder errado, mas você consegue ignorar o que está ao seu redor? Vai focar. 10. Você sente e transmite interesse verdadeiro e respeito pelo que o outro está dizendo? Você sente e transmite respeito pelo que o outro está dizendo? Vamos somar. Acabou? Acabou. Esse foi rapidinho.
Então, se você pontuou de 31 a 40, você foi excelente. Você é um excelente ouvinte. Você escuta com atenção, se esforça para entender o outro, transmitindo respeito e empatia pelo outro. Você sabe guardar segredo. De 21 a 30, você é um ouvinte mediano. Você procura dar atenção ao que o outro está falando, mas às vezes se distrai e se desfoca. Principalmente se a pessoa está falando muito. Tenta compreender a pessoa, mas se ela tem um pensamento muito diferente do seu, você muda de assunto para não ouvir as bobagens que ela está falando. Meu Deus. De 10 a 20 pontos, você é péssimo ouvinte. Você tem muita impaciência, tá? Eu digitei aqui errado. Você tem muita impaciência. Ah, você não tem. Você não tem paciência, principalmente para a pessoa que não vão direto ao ponto. Se a pessoa demora muito para concluir, você interrompe e completa a frase dela. Às vezes sai e deixa a pessoa falando sozinha. Tem muita dificuldade em guardar segredo e acaba falando para as outras pessoas. Então, esse é o teste de ouvinte. Lembrando que para a gente estabelecer uma boa relação com o outro, a gente precisa saber falar, mas a gente precisa saber ouvir. Isso é muito importante, saber ouvir, né? Essa coisa de interromper o outro, tem gente que é muito acelerada, tem gente que é mais calma. Não façam isso de maneira alguma. Se o outro está falando, não interrompa. Não complete a frase. Isso é desrespeito. Isso mostra um desrespeito pelo outro, tá? E a gente tem que entender que cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem uma forma de pensar, e a sua não é a melhor, tá? Cada um tem a sua. A melhor é a que funciona melhor para cada um, tá? Isso a gente precisa entender. Como ser assertivo? A gente pode desenvolver essa habilidade de ser assertivo. Primeiro, você tem que entender o que você está sentindo. Eu não posso ser assertivo se eu não sei nem o que eu estou sentindo. Então, eu vou entender o que eu estou sentindo, o que eu pensei naquele momento, e eu vou entender o que eu vou fazer. Aí, Elaine, mas eu estou numa conversa, e na conversa eu não consegui falar. E aí eu vou dizer, se você não sabe o que falar, não fale. Não fala. Deixa para depois. Muitas vezes, eu estou às vezes na consulta e o paciente fala, mas isso aí que você me falou, na hora eu não pensei. Tudo bem. Muito provavelmente na hora ela não vai pensar. Porque eu estou de fora, não tenho emoção nenhuma. É mais fácil o meu raciocínio em cima daquela coisa. Mas se ela não falou nada na hora, ela pode falar depois. O negócio é que as pessoas querem tanto agir que elas estragam o momento. Depois não tem como consertar muitas das vezes, né? Às vezes não tem. A gente tem como pedir desculpas, né? Mas aquilo que a gente falou já magoou. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, é melhor calar e falar depois do que falar um monte de coisa e pedir desculpas depois. Então, essa é a primeira dica de comportamento. Então, eu não sei o que falar, eu estou muito irritada, eu estou mal, eu vou acalmar, eu vou sair dali e eu vou me organizar. Vou me organizar fazendo o quê? O que eu senti, o que eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí, Elaine, mas aquilo passou, depois eu vou falar? Depois você vai falar. Não é para engolir. Porque se a situação aconteceu e engolir, eu estou sendo o quê? Passiva. Não adianta ser passiva. Eu tenho que ser assertiva. E aí, depois que eu me compreendi, eu vou começar falando que eu entendo a opinião do outro. Isso é muito importante. Eu entendo que você pensa assim. Eu entendo por que você agiu assim. Você precisa tentar compreender. Entendo, mas você vai expor a sua ideia. Isso é muito importante. Eu entendo o que você está falando, mas o meu pensamento, o meu sentimento diante disso é esse. Eu vou falar e eu vou ter cuidado para não ofender aquela pessoa. Eu vou falar meu, não o que a pessoa fez. Escute o que o outro tem a dizer. Então, eu vou, de novo, dar espaço para ela falar. Se eu falei, eu tenho que dar o direito do outro falar. E eu vou ouvir e vou tentar compreender o que ela está falando.
qual é a necessidade dela naquele momento. Aí, eu vou oferecer uma alternativa para que nós duas consigamos alcançar o mesmo objetivo, o mesmo interesse, para que a resolução daquele problema seja satisfatório para mim e para o outro. E aí a gente propõe um acordo. Essa é a comunicação. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo, gente. Não tem ninguém... É assertivo? Não, de alguma qualquer situação. Dá o do Vitor, que eu, quando eu pedi um beijo no Vitor, que eu pedi brigando. Tá. Deixa eu ver. A pessoa brigou com a outra. A pessoa queria uma coisa. Geralmente acontece assim, eu quero uma coisa. Aí, a minha forma de pedir é mandando. E aí, isso vai dar problema, muito provavelmente. Então, aí eu fui agressiva com a pessoa. A pessoa respondeu com agressividade, me ignorou com passividade, pode ser essas duas alternativas. Aquilo ficou dentro de mim. Como que eu vou resolver isso depois? Eu vou chegar para a pessoa e vou falar, fulano, naquele dia, você vai dizer toda a situação. Naquele dia que eu fiz isso com você, e você me respondeu assim. Eu me senti magoada. Você vai falar o que você sentiu, se colocando a sua emoção. Isso é muito importante. Eu não vou dizer que você me magoou, porque você fez isso, porque aí eu estou ofendendo o outro, porque eu estou dizendo que ele fez de forma intencional. Então, quando eu quero ser assertiva, eu vou dizer o meu sentimento em relação àquilo. Então, eu fiquei muito triste com a situação. Eu fiquei muito magoada com a situação por causa disso. Aí, depois eu vou deixar ele falar e eu vou tentar entender a necessidade dele. Então, talvez a minha necessidade, às vezes, seja de carinho. Tem gente que pede carinho brigando, né? Então, a minha necessidade, às vezes, era de carinho. Eu vou ter que saber falar isso. Falar, olha, eu gostaria que você fosse mais carinhoso comigo, que você ficasse mais perto de mim, que você me abraçasse mais. Eu vou dizer a minha necessidade. Vou entender a pessoa. Talvez você não saiba disso porque eu nunca te falei, porque eu não sei falar direito. Você vai se posicionar assim. E você vai entender a necessidade do outro. Naquele momento, ou eu tenho dificuldade, muita briga de casal é por isso. Tá? Porque cada um tem uma necessidade e um não entende a necessidade do outro. E aí dá confusão. Porque eu gosto de carinho e meu marido é frio. Será que ele é frio? Ou você está sabendo pedir carinho e ele sabe que você tem a necessidade de carinho? Então, isso aqui precisa ficar claro na comunicação. Então, eu vou dizer, eu preciso disso. Se o meu marido, eu tenho dificuldade em ser carinhoso. Então, de que forma nós vamos trabalhar para que a minha necessidade seja atendida sem te ofender tanto, sem violar tanto o seu espaço? Aí vocês dois vão combinar. Ou, eu não sei fazer isso, porque eu nunca fui assim. Então, eu vou te ajudar a ser mais carinhoso. Entenderam? A gente tem que chegar a uma conclusão que seja satisfatória para os dois. O outro não tem que mudar porque eu preciso. Nem eu tenho que mudar porque o outro precisa. Só que a gente pode, né? Eu acho que isso é importante. A gente não perde a nossa essência quando a gente muda para agradar alguém que a gente gosta. Porque isso também vai ser bom pra gente. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica num relacionamento e o orgulho atrapalha muito. Porque, porque eu sou assim. Ela sempre soube que eu era assim, então eu não vou mudar o meu jeito de ser. Então, seu relacionamento vai acabar, meu caro. Porque vai chegar um outro e vai dar aquilo que ela quer. E é assim, ela vai embora. Ou vai chegar uma outra e vai fazer aquilo que ele quer e ele vai embora. Então, se vocês querem manter essa relação, os dois precisam entender as necessidades um do outro e dentro de um acordo que não viole tanto um ao outro, vocês vão chegar a um senso comum para que vocês consigam agir para que esse casamento dure, que essa relação dure muito tempo. Entenderam? O que vai acontecer agora?
eu não vou dar continuidade à aula de hoje, porque já são 3 horas e eu tenho ainda muita coisa para falar. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar disponível os 2 testes lá no grupo. Vocês façam e na segunda-feira eu vou retomar falando desse assunto. Vou deixar o grupo aberto para que vocês falem sobre dificuldades de relacionamento. Se vocês quiserem dar exemplos, se vocês quiserem colocar alguma dificuldade que vocês têm lá, porque aí na segunda-feira eu vou dar essa aula de novo e eu vou tirar dúvidas também, tá? Vou tirar as dúvidas que ficaram dessa aula. Tem aí? Não tem dúvida? Mas tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida, então. Coloquem e anotem as suas dúvidas, porque eu vou tirar tudo na segunda-feira. Tá bom, gente? Ficou claro? Eu só vou dar a dica de filme, porque como tá chegando o final de semana, eu vou dar a dica de filme que dá para vocês assistirem no final de semana. Esse aqui, Separados pelo Casamento. Esse filme é muito legal. Muito legal. Então, fala muito sobre essa comunicação, muito sobre o relacionamento, muito sobre orgulho no relacionamento. Então, assistam agora com esse olhar que eu falei para vocês, do assertivo, do agressivo e do passivo, tá bom? Tentem assistir com esse olhar. Alguém quer falar alguma coisa para eu poder encerrar? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Agora vamos rever o filme. Então, beleza, gente. Segunda-feira, eu falei que a aula ia até hoje, mas segunda-feira eu vou falar um pouco mais sobre relacionamento, que eu acho que é importante. E, não sei, depois eu vou... depois ainda vai ter mais uma aula que eu preciso... Vou fazer um apanhado de tudo que a gente falou até agora, tá? Só diz que encerrar na quarta, então. Então, o que ia se encerrar hoje, talvez vai se encerrar na quarta, tá? Lembrando, gente, que eu não tenho muita pressa para acabar isso, não. Que eu acho que quanto mais eu falar para vocês, é melhor. Vocês podem trazer dúvidas, podem trazer temas para eu abordar aqui, que para mim isso é muito bom. Eu acredito que esteja sendo bom para vocês também. Tá bom? Aí, vou deixar lá no grupo qualquer coisa vocês falem. Tá? Um beijo, bom final de semana e até segunda. Não passa pra frente, só que não. Não diga nada. O que é?